100 days have made me older since the last time that I saw your pretty face. 1,000 lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight, it's only you and me. Miles just keep rolling as the people leave and wait to say hello. I've heard this life is overrated, but I hope that it gets better as we go. Oh yeah, yeah. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight, girl, it's only you and me. Everything I know, and anywhere I go, it's hard, but it won't take away my love. And when the last one falls, and when it's all said and done, it gets hard, but it won't take away my love. Whoa, whoa, whoa. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight, girl, it's only you and me. Yeah. Oh yeah. Oh. Olá, meus amados, tudo bom com vocês? Uma boa tarde a vocês, meus amigos, meus amados irmãos, meus amigos, meus irmãos, minha família. Oh, coisa boa, meus amados, isso aí. Isso aí, irmãos. Hoje, meus amados, vamos estar acompanhando nossa saga de Lúcifer, o primeiro anjo. Isso aí, Lúcifer, o primeiro anjo. E, amados, até tem uma coisa aqui bem interessante que eu tava vendo. Eu não cheguei a ler pra vocês um pouco na verdade, a sinopse aqui do livro, um pouco aqui sobre o que ele se baseia, quer dizer, nos fatos que eles são baseados, que ele é baseado também. Até isso é muito importante. Então aqui, isso é falado. A lenda de Lúcifer, primeira criatura de Deus e único a compartilhar a perfeição do Pai. É muito mais antiga do que o judaico. Olha só,
tudo aqui colocado, escrito, é muito mais antigo que o judaico. Cristianismo e o islamismo remonta a mitos ancestrais. O delicado equilíbrio entre o bem e o mal. E a guerra entre... Aí a gente vê aqui, ó, e a guerra eterna entre seus exércitos encontram-se em inscrições e vestígios arqueológicos de povos há muito desaparecidos, anteriores a babilônios e egípcios. Então, só para a gente estar falando aqui um pouquinho da descrição das fundos e bases desse livro, amados. Então a gente vê que é algo muito antigo, muito mais antigo que o judaico, muito mais antigo que o islamismo, né? Vem de artefatos arqueológicos. Olha, isso aqui é muito antigo, amados. Tudo aqui que foi baseado é algo muito antigo. Então a gente vê aqui também na nossa continuação, amados. Vamos lá. Lúcifer, o primeiro anjo. Fique com a gente, amados. É isso aí. Vamos lá. Ok, meus amados. Ok, é isso aí. E a gente vai estar vendo aqui, ó. Na verdade, a gente vai dar uma boa olhada aqui. A gente vai estar vendo como vai se suceder aqui desse nosso... de onde a gente parou, né, amados? A gente vai estar vendo aqui. E aqui então, amados, ele fala... vejam como o mal é inofensível perante o poder de Deus. Disse Samael aos jovens. Saibam como reconhecer a imundície e a perfídia das trevas, e lembrem-se de quem nós somos, anjos, criaturas de luz e vida. Existimos para negar e... Aí ele fala bem, para negar e combater a escuridão e a morte. Ou seja, a morte já existia até mesmo antes de nós homens, era contra quem eles lutavam, contra a escuridão e contra a morte, amados. E continuando aqui nós vamos ter: Amém, clamaram em uníssono os rapazes, afastando o medo de dentro de si. E chegada a hora, disse Deus, é chegada a hora, disse Deus, recuando a mão esquerda para além de seus olhos e trazendo para junto deles a direita. Ele a abriu e de sua palma voaram 20 anjos bebês. Eles rodearam Samael e seus aprendizes. Para cada um de vocês, há 5 novos anjos que precisam ser ensinados. Então a gente vê aqui, amados, que saíram mais 20 bebezinhos anjos. E para cada um deles, cada 5 anjos, para se ser ensinado. Por quê? Porque o pai pensava, não é ele que deveria ensinar. Os anjos deveriam coabitar com anjos, como nós mesmos vemos como funciona com a raça humana. Nós aprendemos uns com os outros, não é Deus que vem nos ensinar. E é isso que o pai acha muito bonito, ele acha esse o fundo, o embasamento que deve ser feito. Nós aprendemos um com os outros. Por exemplo, os anjos ali vão ensinar os outros que estão vindo, os bebezinhos que vieram. E isso é o fundamento que o pai acredita, que nós devemos aprender com uns aos outros, né? Temos as experiências de vida que os outros têm. Então, a gente vê aqui no contínuo, amados. Para cada um de vocês há 5 novos anjos que precisam ser ensinados. Hajam rápido, pois muitos outros virão. E olha só, amados, muitos outros estão por vir. E aqui ele fala: sim, meu senhor, disse Samael, inclinando-se, e voltou-se para os outros. Vamos! Os 4 aprendizes assentiram e partiram com Samael, escoltando os recém-nascidos para a cidade prateada, que era a cidade onde os anjos viviam.
Samael viu seus aprendizes tornarem-se adultos, e eles ali se tornando adultos, amados. E no contínuo, enquanto os bebês viravam meninos, ainda que fossem ligeiramente mais lentos para aprender do que a geração anterior, Samael e seus assistentes entregaram a Deus, no prazo, 20 novos aprendizes treinados. O Senhor confiou-lhes, então, 125 novos bebês, e assim ia se crescendo, amados. A gente viu que ali o pai estava apostando muito nessa prole dos anjos, ele estava apostando muito nisso, acreditando, talvez até mesmo pelo próprio Samael, que ele viu que foi algo bom, uma criatura assim que ele poderia amar e ser amado por aquela criatura. Então o pai estava, eu acredito que o pai estava muito ansioso, muito eufórico. Caramba, a gente tem que povoar esse céu, gente. Vamos lá, me ajudem. Vocês vão pegar uma certa prole, vocês vão ensinar. E ele dividia as tarefas e muito empolgado, muito animado. Ele queria sempre estar fazendo e ele fazia mais anjos para o quê? Para encher aquele céu. Porque o pai imagina quanto tempo vivendo sozinho, na solidão, e ali vendo uma possibilidade de criar seres para que ele pudesse os amá-los e eles os amá-lo reciprocamente. Isso é muito bonito e muito legal, amados. Esse gesto que vem do nosso Criador, ele não é um ser egoísta. O nosso Criador não é um ser egoísta, ele é um ser que ele quer compartilhar as coisas boas com os outros demais. E a gente vê que maravilha, né, amados? E aqui a gente continuando, a gente vai ver. Vamos lá. E aqui ele fala: e essa geração foi mais lenta do que a anterior. Foi um pouquinho mais lenta essa geração. E a gente vai vendo. E assim, sucessivamente, até que após os primeiros 1.500 anjos, os níveis de imperfeição estabilizaram-se. Daí foi se estabilizando os níveis. E a gente vê também, amados, todos os anjos que surgiram a partir daí detinham capacidades físicas e intelectuais muito semelhantes entre si. Olha só, tantas capacidades que eles tinham, amados, tanto física quanto intelectuais. Eles pensavam, eles eram muito inteligentes. E até mesmo capacidades físicas, como a gente vê de um atleta, né? Eles tinham muitas capacidades semelhantes entre si, porém marcadamente inferiores às dos serafins. Amados, uma coisa aqui, ó. Serafim, ele tem um conjunto do fogo. Ele é algo criado do fogo, ou se eu não me engano, que vem do fogo. Então, os serafins, eles são criados do fogo, diferente do homem que foi criado do barro. Os serafins, eles são criados do fogo. E aqui a gente vai continuando, amados. Vamos lá. E a gente vê serafins ou líderes, casta organizada por Samael para reunir os primeiros 1.500 e comandar os querubins. Olha só, e comandar os querubins. Então, pelo que a gente vê, os serafins, eles são um pouco mais, de repente até mais forte, né, que os querubins. A gente vê aqui que eles são mais para comandar para os querubins. Os serafins, eles têm, por serem feitos do fogo, de repente, eles são, talvez eles sejam mais fortes por isso. Então a gente vê aqui também, amados, os zongões, castas inferior, que aglutinava os demais. Sobre essa primitiva hierarquia, Samael erigiu a estrutura administrativa primordial dos 4 céus, e qual ainda evoluiria muito com a experiência e o crescente número de anjos. A população angélica estava em 660 mil, quando começaram a aparecer, para espanto geral, as primeiras fêmeas. Olha só, amado, a gente vê as primeiras fêmeas. E a gente vê aqui, amados, fêmeas. Então a gente vê que tinha anjos fêmeas. Felipe, que absurdo. Amados, são escrituras que estão... Esses relatos são muito antigos. Olha, muito mais antigo do que vocês imaginarem. A gente viu aqui, muito mais antigo que o judaísmo, muito mais antigo que o islamismo.
Muito mais antigo que tudo isso que a gente hoje vê. Então a gente vê, foram tirados de rúnicas, eles foram tirados como hierógrafos, muito antigo de um povo egípcio, muito mais antigo. A gente vê que se a gente pensar, poxa, Felipe, mas nossa, que coisa, hein? Mas a gente vê tudo que está sendo revelado, amados, e tudo que vai sendo aos poucos, tudo o que a gente vai tendo de revelação, tudo que o Pai vai abrindo e nos dando para nós termos o entendimento. Pessoas que não estão nem um pouco interessadas nas coisas do céu, nas coisas do Espírito, claro, com certeza, nunca irão atrás, nunca vão saber dessas maravilhas, desses fatos que se acontecem, porque são pessoas que estão só interessadas nas coisas desse mundo, mas não nós, né, amados? Muito diferente de nós. E a gente vai aqui continuando, vamos lá. Na continuação, amados, vamos ter então. E fêmeas, de início, olha só vocês mulheres que acharam, caramba, só tinha homem, só tinha anjo homem. Puxa vida! Aí vocês vão ver agora, amadas. Olha só, tinha anjos fêmeas também. Porque a gente vê, como a gente até viu no livro de Enoque eu falando, explicando, o anjo ele tem sexo porque o anjo ele não é uma criatura vazia por dentro. Ele tem órgãos. E a gente vê, os órgãos sexuais também são órgãos. Imagina, tanto que tem uma passagem que se fala que quando os santos ressuscitassem, eles teriam que comprar vestes brancas. Eles teriam que comprar vestes brancas para que se cobrissem. Por quê? Por causa da nudez. Ou seja, se haviam órgãos, então teriam que se ter vestes brancas para se cobrirem. Então, para que eles não estivessem nus. Por quê? Porque as criaturas têm a sua nudez, têm os órgãos, tudo certinho, tudo que um corpo tem, senão não seria um corpo, amados. Se estivesse faltando algo, não seria mais um corpo, seria outra coisa. Mas é um corpo, funciona com veia, artéria, tudo. Só que a diferença, estrutura carnal e estrutura espiritual, ok? Vamos lá então, amados. Então a gente vai vendo aqui, acompanhando. De início, só um punhado delas, porém logo se tornariam maioria nas novas gerações que surgiam. Diante desse acontecimento inusitado, Samael foi ter com o Senhor. Aí Samael, né, diante de tudo isso, ele foi lá pedir para o pai, né, querer saber o que estava acontecendo. Ele foi lá ter uma palavra com o pai. Então ele pergunta e indaga: meu pai, o que são essas estranhas criaturas que nos envia? Olha só como ele já pergunta. Primeiramente, se fosse perguntar para o pai, para Deus, para Yahweh, eu não falaria dessa maneira, né? Eu teria mais reverência, muito mais reverência que Samael teve ali com ele. Mas ok, a gente vê aqui no contínuo. Perguntou Samael: eu as escolhi para serem suas companheiras. Respondeu Deus: trate-as com o respeito devido a qualquer outro anjo. Olha só, amados, só que a gente vê, ele as escolheu para ser companheiras, companheiras, para acompanhá-los, ser companheira deles, estarem com eles, a gente vê aqui. E a gente vê também, mas elas parecem tão frágeis. Engana-se, irritou-se Deus. Deus se irritou com o argumento, com o parecer ali de Samael, falando que elas eram frágeis. E é a mesma coisa que a gente vê também, até nós homens mesmo, somos machistas, né? E até muitas das vezes sexistas. Às vezes a gente pensa assim, porque o machismo, ele é só uma parte, mas também tem o sexismo, pessoal. O machismo é o quê? Achar que a mulher não é boa o bastante, né? Achar que só o homem. Mas elas não vão aguentar. Mas a mulher, se você for ver, ela dá a luz a uma criança. Coisa que eu acredito que nós homens não conseguiríamos mesmo. Nós iríamos sofrer demais. Até a ciência relata isso, amados. E o sexismo, ele seria o quê? Por exemplo, aquele homem merece morrer. Mas aquela mulher ali, ela também fez os mesmos crimes que o homem fez, mas ela não merece morrer porque ela é uma mulher. Isso já é sexismo, né? Se uma sentença é dada para um, tem que ser dada para o outro também. Não é porque é homem ou mulher.
Se fizeram um mal igual. Então, se eu pegar e punir um porque é homem e não punir o outro porque é mulher, isso já é um sexismo, amados. E a gente vai ver aqui, então, continuamos. Vamos lá. E aqui ele fala: engana-se, irritou-se Deus, faça o que digo. Ou seja, eu estou mandando, sem questionar, sem questionamentos. E aqui ele também fala: perdoe-me, meu Deus, eu buscava entender apenas para melhor servir. Samael disse a ele, né? Depois que viu que a burrada que tinha feito, né, amados? E aqui ele vê: entendimento não é necessário. Deus falando: entendimento não é necessário. Ou seja, isso não te compete. Samael, entender o que eu estou fazendo não te compete. Você é criatura, eu sou criador. Entenda isso. Você vai agora me questionar? Imagina, amados. Então ele fala: somente obediência. E é isso, amados. Amados, agora eu vou falar uma coisa aqui muito séria com vocês. Você não acha que muitas das vezes é isso que Deus quer de nós? Que o Pai quer de nós, o Altíssimo quer de nós? Não vamos falar, eu só não vou falar aqui muito, amados, repetir muito o nome de Yahweh, a gente sabe o nome do nosso Pai, mas também a gente não pode falar também o nome de Deus, o nome do nosso Pai, do Altíssimo, em vão, toda hora, né? Um nome que a gente tem que, né? Só quando for necessário a gente vai usar o nome do Pai. Aí quando for tem que falar, aí a gente usa, mas não assim, quando não for necessário, até pra gente não pecar, né, amados? Principalmente eu que estou administrando aqui esse estudo com vocês, meus amados, ok? Então a gente vê aqui o Altíssimo, e o Altíssimo aqui fala isso. Quantas das vezes, amados, agora, aqui ó, entre nós, entre mim e vocês, amados, veja bem, quantas das vezes vocês não acham que o Altíssimo ele só queria a nossa colaboração e obediência, sem indagações? Porque você viu ali, lembra quando foi falado lá em Enoque, e quando a gente estava falando lá do livro de Enoque, e eu falei daquela passagem em Mateus, que daí veio aqueles saduceus, cheio de maldade, perguntando: ah, pai, mas e na morte e tal, se morrer? Querendo saber coisas da morte. Sendo que o mais importante era saber só que o seguinte: você tem que morrer com Yahushua, porque ele é o caminho para o Pai. Se não morrer com Yahushua, babau, não tem caminho para o Pai, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, esse é o importante. O resto estaremos bem, porque Deus, o Altíssimo, vai nos prover. Agora, querer saber disso, daquilo, ok, se nós encontrarmos, lendo as escrituras, tudo bem, como a gente está fazendo aqui, descobrindo, ok, mas não se pode virar uma obsessão, amados, certas coisas. Não podemos ficar obcecados. Ai, nossa, quem criou Deus? Porque eu tenho que saber quem criou Deus. Ai, eu vou ficar maluco se eu não descobrir. Ai, eu vou perguntar pro irmão Felipe. Eu vou perguntar pro irmão Edinho. Gente, não é assim que funciona. Por favor. Às vezes a gente tem que parar com isso e só se preocupar numa coisa, a obediência. Que o mais virá, as respostas no seu tempo. Se o Pai achar que deve vir, ele vai lhe dar as respostas, ok? Mas se for algo que a gente vê que não é viável, ou seja, é algo que vai fugir dos planos do Pai, não é algo que, nossa, se eu não souber daquilo, nossa, vai mudar, vai ser algo que vai me ajudar a ser uma pessoa melhor. Se não for para isso, amado, for só por pura curiosidade, às vezes nós temos que ter aquela coisa. Se não achamos a resposta, tudo ao seu tempo, tudo ao tempo devido, mas não fique paranoico com aquilo, não fique obcecado com aquilo, mas sim na obediência, em obedecer os mandamentos e a vontade que o nosso Pai quer, a vontade do Altíssimo, ok, amados? Vamos lá então, continuando. Então nós vamos ter aqui, continuando. Entendimento não é necessário, somente obediência. Samael baixou a cabeça. Desse momento em diante, só virá a minha presença se é quando for convocado. Ou seja, você só vai se encontrar comigo agora, Samuel, só quando eu te chamar. Ok? Fica proferindo essas palavras, palavras e questionamentos infelizes. Só quando eu te chamar, você vem na minha presença agora. Por quê? O Altíssimo estava muito chateado com ele. Imagina, questionar sobre ele. Questionar sobre a pessoa que te criou.
Então é algo que magoou Deus aqui, deixou o Altíssimo muito magoado e chateado. E a gente vê aqui, disse Deus, consternando seu primogênito: há muitos de vocês agora, e eu tenho demasiado trabalho diante de mim. Você compreende? E aí ele faz uma pergunta: você compreende? Você entende? Está conseguindo entender? Sim, meu Senhor. Mentiu Samael. Então a gente vê criaturas santas, angélicas, olha só, mentindo. Então a gente vê, será que mesmo a definição de santo, ser santo, é não ter nenhum erro mesmo? A gente tem que ver muito, amados, sobre isso. Toda a santidade, ela vem do nosso Senhor. Mas só que não quer dizer que por uma criatura ser santa, claro, não estamos falando já do Altíssimo, mas de outras criaturas como os anjos, não significa que eles nunca vão errar. Isso é uma coisa que a gente não pode pensar, amado. Ah, eu sou santo, eu não sou mais pecador. Você pode estar como um santo. Por que santo? Porque agora você está usufruindo, você está adorando um ser santo, um ser espiritual santo. Toda a sua santidade, você agora compartilha disso. Então agora tem a santidade dentro de você, mas isso não significa que se você vacilar, você não vai errar. Muito ao contrário, agora sim que vai vir toda a adversidade, todos os desafios. É agora sim que você vai ser provado no fogo. E aqui a gente vê, meus amados, mentiu Samael. Ele não compreendia. E ele mentiu porque ele não estava compreendendo os planos do Pai. Vá agora, meu filho, e continue cuidando da criação em meu nome. Olha que responsabilidade o pai deu para ele. E a gente vê aqui no contínuo, amados. Samael foi-se para seu trono, no grande salão da cidade prateada. Lágrimas desciam de seus olhos. Ele se sentia amargurado e ferido, como Deus não tinha mais tempo para ele. Olha só, ele estava muito amargurado e ferido, amados, porque ele via que ele já não era mais o único. Imagina o ciúme, como não tomou conta dele. Porque imagina, o primeiro foi ele. Só existia ele e o Criador, ele e o Altíssimo. Agora, imagina, vários e vários milhares de anjos agora compartilhando com ele uma vida que era só dele e do Criador. Então a cabeça dele estava meio, puxa vida, até bronca tá me dando, pai. Caramba, ele tá parecendo aquele filho que é o mais velho, daí começa a vir os outros e ele já fica com ciúme. Aí você já recebe bronca dos seus pais, por quê? Porque agora você não é mais o filhinho, agora você tem uma responsabilidade de cuidar dos seus irmãos. Ou seja, tem responsabilidade sobre ti. Só que Samael, ele está meio não se adaptando muito com essa responsabilidade, por sentir falta daquela vida só com o Criador. E a gente vê aqui também, amados, continuando. Na cidade prateada, lágrimas desciam de seus olhos. Ele se sentia amargurado e ferido, como Deus não tinha mais tempo para ele, quando por uma eternidade só houvera os dois. Então ele se pergunta, quando por uma eternidade só haverá nós dois de novo? E a gente vê aqui também no contínuo, amados, justamente os dias mais felizes de sua existência. Então, quando só existia o Pai e ele e Samael, eram os dias mais felizes dele. Ele sentia que eram os seus dias mais felizes de sua existência. A gente vê aqui também no contínuo, amados. Samael servirá e amará o Criador incondicionalmente. Deus era tudo para ele, mas claramente descobria que ele não bastava a Deus. Seu coração estava tomado pelo ciúme, para com tudo e todos, e esse era o caminho do mal. E a gente vê ali, amados, que esse já começava a ser o caminho do mal para ele. E aqui então, amados, a gente vai parar no capítulo 2. Capítulo 2, deixa eu só aqui marcar pra gente. Muito bom, amados. Capítulo 2. Isso aí. Muito bom. Deixa eu botar aqui meu marcadorzinho. Bem certinho aqui pra gente continuar bem certo da próxima.
Isso aí, amados, muito bom. Isso aí, viram só, amados, como é que funciona as coisas, como é que estava funcionando as coisas, como é que Samael estava tendo uma visão já de toda aquela situação. Ele já estava já com ciúme. Você já vê que o sentimento já de ciúme ele já vinha em Samael. Tanto que a gente vê até uma coisa, amados, a gente até pensa, nossa, até uma imagem que a gente tinha. Eu acredito que muitos de nós tínhamos. Poxa, os anjos eles são seres totalmente puros, eles são seres que não erram, eles são seres que não pecam. E a gente vê que não é bem assim, amados, tanto que não foi só Samael, que não foi só o Lúcifer, que foi tirado e expulso do céu, banido. Não é mais filho de Deus. Não foi só Lúcifer, a gente vê que foi uma legião de anjos junto com ele, ou seja, amados, a terça parte dos anjos seguiu Lúcifer. Amados, e outra coisa, eles não foram expulsos, eles seguiram Lúcifer porque queriam seguir ele. É isso que mais me dói, mais me espanta. Eles não foram porque foram expulsos, eles foram porque eles quiseram. Então eles caíram. Eles foram anjos caídos, eles saíram do céu, eles quiseram sair por conta própria. Eles não quiseram mais viver e reconhecer mais o Criador. Então a gente vê algo espantoso, amado. Então a gente tem que parar de ter aquela visão, não, os anjos são santos e perfeitos e tal. Gente, não é bem assim. A perfeição, ela é uma coisa que só o Criador tem ela, só Ele é perfeito. A gente vê que tudo que a gente vê de você não errar, você não pecar, você ser uma pessoa irrepreensível no caminho da retidão, compete a você, sendo anjo ou não. Tanto que o Pai, Ele nos vê igual, Ele vê o nosso amor igual, Ele ama seus anjos, Ele ama nós. Ele não bota, o ser humano está acima dos anjos, os anjos estão acima do ser humano. Não, Ele ama a sua criação. Ok, amados? É isso aí. Muito obrigado por estarem comigo nessa tarde maravilhosa, abençoada comigo, meus amados. É isso aí. Fiquem na paz e na graça do nosso Senhor Yahushua. Muito obrigado a vocês que colaboram, que ajudam esse canal, amados. Muito obrigado aos nossos moderadores, sempre ajudando aí a botar ordem na casa. Muito obrigado, meus amados. É isso aí. Fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor Yahushua. Uma boa tarde para vocês. You, baby, and I dream about you. 100 days have made me older since the last time that I saw your pretty face. 1,000 lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight, it's only you and me. Miles just keep rolling as the people leave and wait to say hello. I've heard this life is overrated, but I hope that it gets better as we go. Oh yeah, yeah. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you
It's only you and me, everything I know, and anywhere I go. It gets hard, but it won't take away my love. And when the last one falls, and when it's all said and done, it gets hard, but it won't take away my love. Whoa, whoa, whoa. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight, girl, it's only you and me. Yeah. Oh yeah. Oh, whoa, 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 whoa. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you